Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Então, vou aqui gravar rapidamente para vocês. É a aula que vai ao ar agora à noite, tá certo? É a nossa primeira aula da segunda etapa da disciplina de hermenêutica jurídica. Eu quero dar as boas-vindas para vocês, avisar que as notas já foram postadas. E se alguém tiver algum tipo de problema, por favor, entre em contato imediatamente. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos dar início, então, a segunda parte do nosso roteiro de estudos, da nossa ementa, da disciplina de hermenêutica jurídica. Na primeira etapa, nós estudamos basicamente os conceitos referentes à hermenêutica jurídica clássica, e nessa segunda etapa, nós vamos iniciar nossos estudos a respeito da hermenêutica jurídica contemporânea. Então, vamos estudar os principais conceitos, os principais problemas propostos para a hermenêutica jurídica, especialmente no século passado, no início desse século, e os principais autores, os principais juristas que tentaram fornecer respostas para esses problemas. Inevitavelmente, não tem como a gente começar a estudar a hermenêutica jurídica contemporânea sem nos focarmos em um fenômeno sobre o qual nós já conversamos diversas vezes em sala e também em outras disciplinas do curso, que é realmente o fenômeno do positivismo jurídico. O positivismo jurídico e os seus autores também. E, obviamente, isso também ocorre com a hermenêutica jurídica. O próprio método do positivismo jurídico, a forma como ele foi e tem sido aplicado, realmente interessa muito para a forma como a hermenêutica contemporânea tem se desenvolvido. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos estudar um pouco do método do positivismo jurídico e, obviamente, um dos seus principais expoentes, Hans Kelsen, e a sua conceitualização a respeito da interpretação do direito. Os métodos hermenêuticos do positivismo jurídico, para que nós possamos iniciar essa discussão, eles de fato não são tão diferentes dos métodos já sedimentados pela tradição jurídica. A perspectiva dada pelo positivismo jurídico é que é um tanto diferente. Então, realmente, há a necessidade de busca, e aí voltando ao conceito de Comte, de uma ordem dentro da aplicação do direito. Essa é a grande lente que vai nos permitir aplicar e entender o positivismo jurídico. Então, basicamente, o positivismo jurídico ele parte da lei, mas não é uma leitura simplesmente cega. É uma leitura que se desenvolve a partir da lei exatamente por compreender que se nós não tivermos esse chão firme, que seria a legislação, haveria aí uma dificuldade muito grande e uma incapacidade de resolver determinados casos, determinados problemas jurídicos. Então, a interpretação positivista, ela necessariamente parte do texto da lei. Então, nós dizemos que essa interpretação ela poderá ser textual e até mesmo extratextual. Ou seja, ela parte do texto, mas pode se expandir para além do texto. Mas ela nunca vai ser antitextual. Ela nunca vai contra o texto da lei em si. Isso é bem complexo. Nós vamos entender como isso se dá, como essa interpretação se dá. Essa frase, em relação à interpretação positivista, como sempre partindo do texto, sendo textual ou extratextual, mas nunca antitextual, é uma frase de Norberto Bobbio, que se encontra no seu livro O Positivismo Jurídico. E de acordo com Bobbio, o positivismo jurídico ele não descartou esses meios hermenêuticos que nós já estudamos, inclusive, os meios hermenêuticos existentes, especialmente que nós estudamos especialmente nas duas últimas aulas antes da prova. Então, nós vimos os meios de interpretação, o primeiro deles, meio léxico, seria a interpretação gramatical, nós já estudamos sobre isso, meio teleológico, focando na ratio legis, o meio sistemático e o meio histórico. O positivismo jurídico utiliza de todos esses meios, mas os aplica e os entende sob a ótica do texto da lei. Da mesma maneira, ele também utiliza meios de interpretação que são considerados extratextuais. Então, os meios anteriores que nós vimos são considerados meios de interpretação textual da legislação.
Os meios de interpretação extratextual, segundo Norberto Bobbio, seriam a analogia, a interpretação extensiva e a própria interpretação integrativa, que nós estudamos na aula anterior à prova. Então, os conceitos de autointegração e heterointegração do direito. Para que se possa aplicar, você pode utilizar esses conceitos. Então, todos esses métodos são meios hermenêuticos utilizados pelo positivismo jurídico. Então, o que há de tão diferente nessa escola? O que há de tão diferente no pensamento positivista e que, de certa forma, revolucionou a forma como nós entendemos o direito e como o direito tem sido aplicado, não apenas no Brasil, mas em todas as nações pelo mundo. E é interessante nós estudarmos as fundações do positivismo jurídico e estudarmos alguns dos seus principais autores. Vamos iniciar hoje estudando um pouco a respeito de Kelsen, o seu livro mais importante, que é a Teoria Pura do Direito. Quem foi o Hans Kelsen, né? Ele foi um autor vienense, chegou a ser membro do Supremo Tribunal Constitucional Austríaco, era um homem extremamente capacitado, extremamente inteligente, realmente um jurisconsulto, alguém que entendia muito do direito e que gostava de pensar o direito. Acabou sendo perseguido pelo regime nazista, migrou para os Estados Unidos e veio a falecer, veio a trabalhar e falecer em Berkeley. Na sua obra, Teoria Pura do Direito, que é a obra que nós vamos focar nessa aula, ele tenta delinear uma ciência do direito que fosse desprovida de qualquer outra influência. Então, ele tenta realmente criar ou apresentar uma ciência, uma teoria pura do direito. Ou seja, um direito completamente limpo, completamente apresentado na sua essência, e a sua essência realmente é pura, sem nenhuma interferência de nenhuma outra ciência. Então, para Kelsen, é interessante a gente entender também o conceito de ciência. Quando ele fala, por exemplo, de ciência, seria uma ciência avalorativa, ahistórica e aética. Então, nós lembramos, né, esse prefixo a, aí, é o próprio radical das palavras, o radical grego. Na língua grega, ele significa uma espécie de separação na palavra. Então, se é avalorativa, significa que seria uma ciência sem valores, mas não no sentido de que não tenha valores específicos, mas no sentido de não se prender a valores. A histórica, não presa ao historicismo, e a ética, ou seja, a ideia de fato seria apresentar um conceito de ciência que fosse desligado dos sentidos ou dos apelos metafísicos. Apresentar um conceito de ciência bastante positivista, no sentido realmente prático da palavra, ou seja, algo puro, algo visualizável imediatamente, que não estivesse preso a conceitos metafísicos, que de certa forma perturbariam, especialmente no caso do direito, a solução dos casos jurídicos. A teoria pura do direito, então, ela propõe uma análise estrutural e vai expurgar mesmo do conceito da ciência do direito, qualquer outro conceito de certa forma metafísico, como por exemplo o conceito de justiça. Não é que Kelsen não pense no conceito do que é justo e do que é injusto, mas ele acha que esse pensamento do conceito do que é justo e injusto não cabe à ciência do direito, cabe na verdade ao campo da ética. Então, na verdade, é uma outra ciência, é um outro campo de estudo. O direito, na verdade, ele tem uma outra preocupação, que de certa forma se refere à norma jurídica, mas nós vamos chegar lá. Então, Kelsen tenta apresentar uma teoria pura do direito, onde ele expurga, por exemplo, os conceitos de sociologia, as origens históricas, as ordens sociais, conceitos específicos, outras ciências, para que o direito realmente seja apresentado como uma ciência pura, uma teoria pura, sem nenhuma outra intervenção. A atitude do jurista, então, basicamente, segundo Kelsen, ela deve consistir num partir da norma jurídica. A norma jurídica aqui, na teoria pura do direito de Kelsen, ela é o grande pilar. Ela é, de fato, de onde parte o direito. A ciência do direito existe em torno da norma jurídica. E para o positivismo kelseniano, a norma jurídica é o alfa e é o ômega do sistema normativo, ou seja, é o princípio e o fim de todo o sistema. É de onde eu parto, é de onde eu começo, é para onde eu vou.
Então, a norma jurídica é o grande pilar, como nós já dissemos anteriormente. O conceito mais importante para a interpretação da norma não é se essa norma é justa ou se essa norma é injusta. Não é essa. Para Kelsen, essa não é a discussão, em termos de teoria pura do direito. A principal discussão e que a pergunta que deve ser feita se insere no campo da validade da norma. A norma que você está tentando aplicar, ela é válida? Ela é válida no sentido de que ela cumpriram todos os procedimentos formais de criação previstos dentro do ordenamento jurídico? Se sim, a norma é válida. Se ela é válida, ela deve ser aplicada. Então, Kelsen não vai se preocupar, ele diz que não cabe, novamente, não cabe ao direito decidir se aquilo ou cair em grandes interpelações éticas a respeito da moralidade, da justiça, da injustiça daquela norma. O que cabe ao direito é realmente verificar os procedimentos de validade daquela norma. Se eles foram cumpridos, a norma é válida, e se a norma é válida, ela deve ser aplicada. Desse conceito de validade é que você vai partindo realmente para o conhecimento do fundamento de todo o ordenamento jurídico. Então, para uma norma estar dentro do ordenamento jurídico, ela precisa ser uma norma válida. Se ela cumprir os procedimentos formais de validade, ela se insere e ela toma o seu lugar dentro do ordenamento jurídico. E ali ela vai estar junto de normas válidas. Essas normas todas obedecem um critério de hierarquia. Todas elas, as normas inferiores, devem estar de acordo com as normas superiores e assim vai. Só que se você prestar atenção nesse conceito de hierarquia, vai chegar um ponto em que a norma superior, de onde é que ela se fundamenta? Ou melhor, em que ela se fundamenta? Então, Kelsen ele vai criar um conceito, uma espécie de ficção jurídica, o conceito realmente de uma norma fundamental. Ou seja, uma norma fundamental que ordena todo o sistema jurídico. A partir dessa norma fundamental, ela sustenta e ela é a norma superior. E é ela que garante a validade de todas as outras normas jurídicas. Aqui uma figura bastante conhecida, que é a figura da pirâmide de Kelsen, que se apresenta exatamente como se apresenta basicamente o conceito de validade dessas normas. Então, por exemplo, eu tenho aqui resoluções e portarias. Essas resoluções e portarias, elas são normas inferiores, mais baixas, elas têm que estar de acordo com as normas imediatamente superiores, no caso seriam os decretos. Os decretos, por sua vez, devem estar em concordância com as normas imediatamente superiores, com todo o ordenamento, obviamente. As leis ordinárias com as leis complementares. As leis complementares devem estar de acordo com as emendas constitucionais e com a Constituição Federal. E a norma fundamental? A norma fundamental está lá em cima. É ela que garante a validade de todo o ordenamento jurídico. Então, vamos aqui atentar para as definições de Kelsen. Kelsen não apenas prevê que a norma jurídica ela é o grande pilar dentro da interpretação do direito, dentro do direito em si. Essa norma jurídica ela pertence a um ordenamento jurídico e nesse ordenamento jurídico ela é inserida quando ela cumpre ou ela passa por todos os procedimentos de validade, os procedimentos formais de criação da norma, ela se torna válida e se insere nesse ordenamento jurídico. Dentro do ordenamento jurídico, ela vai obedecer a um critério de hierarquia das normas. E as normas superiores vão garantir a validade das normas inferiores. Ou seja, a Constituição Federal, por exemplo, garante a validade de todas as outras normas que estão abaixo dela. Se uma norma não está de acordo com a Constituição Federal, ela não pode ser inserida no ordenamento jurídico. Ela deve ser afastada, porque é uma norma que está em desacordo com a norma superior, no caso, a norma máxima, Constituição Federal de 88. Mas quem garante a validade da Constituição Federal de 88? Kelsen cria aí a ideia da norma fundamental, que muitas pessoas identificam como a Constituição Federal. Mas, na verdade, é muito melhor entender a norma fundamental de Kelsen como uma ficção jurídica, é algo que garante a validade da Constituição Federal. No caso do ordenamento jurídico brasileiro, qual é a norma que está acima da Constituição Federal?
Nenhuma. Então, as outras normas devem estar de acordo com a Constituição Federal. Ela é o fundamento de validade de todas as outras normas. É com ela que a gente compara todas as outras normas. Então, na verdade, existe, e nós poderíamos pensar, mas quem foi que criou a Constituição Federal de 88? Seria essa força, seria esse poder, a norma fundamental? Para o Kelsen não é isso que é importante. O que é importante é a garantia de uma fundação capaz de garantir a validade de todo o ordenamento jurídico. Então, essa é a questão importante dentro do pensamento de Kelsen. Então, se você identifica como a Constituição Federal, a norma fundamental como a Constituição Federal é a norma que garante a validade de todas as outras normas desse ordenamento jurídico, sim. Então, não haveria grandes problemas nessa compreensão. Ou seja, recapitulando aqui, dentro do pensamento de Kelsen, o conjunto das normas, então, vai formar essa ordem jurídica, que é um sistema hierárquico de normas legais. Toda ordem jurídica vai requerer um regresso infinito até a norma que garanta a sua validade. Então, se é uma resolução, vai buscar seu fundamento de validade em um decreto. O decreto vai buscar seu fundamento de validade em uma lei ordinária. A lei ordinária vai buscar o seu fundamento de validade e por aí vai até chegar na Constituição Federal de 88. A inexistência de uma norma fundamental, e é aqui que Kelsen percebe o problema, se eu não tiver uma norma fundamental que garanta a validade de todas as outras normas do ordenamento jurídico, eu vou ter que recorrer a conceitos metafísicos. E aí, nesse caso, esses conceitos metafísicos, pela sua subjetividade, eles podem impedir que eu responda de forma direta e objetiva aos problemas jurídicos, aos problemas que aparecem junto ao Poder Judiciário. Kelsen termina por afirmar que a ciência jurídica não tem espaço para os juízos de justiça, mas somente para os juízos de direito. Então, novamente, que Kelsen não pense no que é justo, no que é injusto. Ele só acha que o direito não é o campo para se pensar isso. O direito, na verdade, você vai pensar na aplicação da norma jurídica, na harmonização de conflitos sociais. O campo para se pensar no que é justo e no que é injusto é o campo da ética, é o campo da filosofia. Esse seria o espaço correto para as divagações metafísicas a respeito do que é justiça, do que é justo, do que é injusto, do que é moral, do que é imoral. Ao direito cabe os juízos de direito, ou seja, os juízos a respeito da norma jurídica, aquilo que foi criado pelo direito e aquilo que é o material de trabalho do direito. E aí nós vamos para um conceito muito importante, que é o conceito da interpretação na teoria kelseniana. Então, a gente fez essa breve explanação a respeito do pensamento de Kelsen, para que nós pudéssemos entrar nos conceitos de interpretação da teoria kelseniana. Então, apesar dele falar e discorrer sobre toda essa regência de normas, uma norma fundamental, ele não exclui a possibilidade de o juiz agir aplicando ou interpretando, ou seja, produzindo normas individuais. A norma individual, quando um juiz dá uma sentença em determinado caso, ele cria uma norma, está dizendo o que é o direito para aquele caso individual. Então, necessariamente, para Kelsen, é importante saber se essa sentença foi dada de forma válida, como se estivesse produzindo uma lei, né? Essa sentença, em um determinado caso, ela tem que ser uma sentença válida. Então, esse juiz que deu essa sentença, ele tem que demonstrar que utilizou os juízos de direito, que utilizou as normas jurídicas, que utilizou o ordenamento jurídico, respeitando a hierarquia das normas. Então, é a partir daí que começa, de fato, a interpretação. Então, na verdade, a interpretação do direito, ela concede ao juiz a possibilidade de agir aplicando e interpretando a norma, mas obedecendo fundamentos de validade para conceder essa interpretação. O sentido das normas jurídicas, então, ele alcança-se por meio da interpretação. Mas esta não vai consistir em um processo de conhecimento, de um sentido imanente, inefável, causado pelas leis morais. Trata-se, na verdade, de um sentido, de uma busca de sentidos para aquela norma jurídica dentro do aspecto textual.
da norma jurídica. Então, eu vou tentar buscar realmente possibilidade de sentido de um texto normativo, dentro da literalidade daquele texto. Eu não vou cair em conceitos metafísicos. Eu não vou cair aqui em pensamentos sobre o que seria justo ou injusto nesse caso, ou o que seria de fato esse conceito, o que significa, por exemplo, saúde, quando a Constituição Federal de 88, em seu artigo 196, diz que a saúde é direito de todos, um dever do Estado e por aí vai. Então, tudo isso é uma perspectiva realmente derivada do positivismo jurídico. Eu vou trabalhar com possibilidade de sentido, mas sem fugir do texto da norma. A interpretação é, portanto, uma operação mental que acompanha o processo da aplicação do direito no seu progredir de um escalão superior para um escalão inferior. Então, basicamente, eu vou produzir aqui uma espécie de silogismo que Kelsen vai chamar, aqui vamos largamente chamar de teoria da subsunção da norma. Eu vou ter a norma, vou ter o caso concreto, eu vou fazer com que esse caso concreto seja subsumido pela norma. Ou seja, a norma vai se encaixar ali, vai resguardar, vai jogar a sua sombra sobre aquele caso concreto. E aí eu vou ver a aplicação do direito na prática. Todavia, os cientistas do direito, eles também interpretam. Então, o juiz interpreta o direito, interpreta. Ao interpretar o direito, ele cria o direito. Mas os cientistas do direito, ou seja, os doutrinadores, as pessoas que pensam o direito, eles também interpretam, mas interpretam sem aplicar o direito. De modo que eu vou ter aí dois tipos de interpretação, que para Kelsen devem ser diferenciadas muito claramente. A interpretação do direito que não é realizada por um órgão jurídico, por uma pessoa privada, tá certo? E especialmente pela ciência jurídica, e a interpretação feita por aquela pessoa que vai aplicar o direito, ou seja, por um órgão do Poder Judiciário. E quando eu falo órgão, obviamente também estou inserindo os juízes. A interpretação feita pelo órgão que aplica o direito, ela é sempre autêntica, ela cria o direito. E eu queria fazer uma pequena diferenciação, porque Kelsen usa a palavra autêntica ao falar da interpretação feita pelo órgão que aplica o direito. No caso, seria o juiz. Mas a interpretação autêntica, que nós vimos anteriormente, seria a interpretação dada pelo próprio legislador. Então, o legislador, ao criar a norma, ele pode emitir uma lei explicando aquela norma. Isso é uma interpretação autêntica. Para Kelsen, essa interpretação feita pelo órgão que aplica o direito, ela também é uma interpretação autêntica. Ou seja, a interpretação feita por um juiz também é uma interpretação autêntica, porque, de certa forma, ela também cria o direito. A interpretação científica é pura determinação cognitiva do sentido das normas jurídicas. A interpretação jurídico-científica não pode fazer outra coisa senão estabelecer as possíveis significações de uma norma jurídica. E a interpretação jurídico-científica tende a evitar com o máximo cuidado a ficção de que uma norma jurídica apenas permite, sempre e em todos os casos, uma só interpretação, a interpretação correta. Então, são 3 trechos, na verdade, do livro Teoria Pura do Direito, em que o Kelsen ele vai explicar o positivismo pode ser visto claramente aqui nos seus trechos. Então, uma das grandes características do positivismo é o tecnicismo, ou seja, é um apego realmente a uma técnica para a realização de alguma coisa. Se eu busco a ordem, eu vou estabelecer método, procedimento e técnica para realizar um determinado procedimento. Então, eu preciso de um método para fazer alguma coisa. Essa técnica, ou esse tecnicismo, acabou sendo absorvido e trazido para o positivismo jurídico, obviamente. Então, existe uma técnica para a aplicação do direito. Existe um método para a aplicação do direito. Existe um procedimento específico, e esse procedimento específico, ele é científico. Quando eu digo científico, eu jogo em cima desse método toda uma carga realmente de credibilidade. A interpretação jurídico-científica, ela é uma interpretação que ela não se perde, ela é focada, ela é objetiva, ela
obedece a critérios muito claros, a critérios específicos, e é por isso que é uma ferramenta adequada, e é por isso que é uma ferramenta importante para a aplicação do direito. E ele começa aqui dizendo, basicamente, a interpretação científica. Não é uma interpretação qualquer, não é uma interpretação baseada nos meus pensamentos subjetivos, é uma interpretação científica, ou seja, fundamentada em critérios rigorosos, em critérios muito claros, em critérios técnicos para a aplicação dessa norma. A interpretação jurídico-científica, na verdade, ela não vai não vai criar ideias a respeito da norma jurídica, ela vai estabelecer possíveis sentidos para a norma jurídica. Então, por exemplo, o que os pensadores do direito fazem é pegar uma norma jurídica, por exemplo, o Código Civil, as normas do Código Civil, e a partir dali estabelecer possíveis interpretações da norma literal, do que diz o texto da lei. Essas possíveis significações, elas podem ser válidas ou não, podem ser utilizadas ou não, mas são significações tiradas a partir do texto da legislação. E ela deve evitar, com o máximo cuidado, essa ficção de que uma norma jurídica só permite um tipo de interpretação. É muito importante dizer isso, porque muitas pessoas têm uma conceituação errada do positivismo jurídico, que os positivistas teriam aquele problema da escola da exegese de achar que apenas uma interpretação é a correta, a interpretação de uma norma jurídica, e Kelsen não diz isso. Kelsen acredita que, na verdade, existem diversas significações, mas são significações da norma. Não são significações subjetivas, são significações que podem ser extraídas da própria norma e podem ser escolhidas e aplicadas no caso concreto. Esses lineamentos, então, do Kelsen em relação à interpretação do direito, elas recordam novamente a questão da postura positivista da interpretação da norma. Você vai interpretar, você vai estabelecer diversas significações para aquela norma jurídica. Mas essas significações devem respeitar uma postura não axiológica, ou seja, não valorativa, não política, não ética e normativista, ou seja, que se concentre realmente no conceito de validade das normas, no conceito realmente de respeito à hierarquia do ordenamento jurídico. Então, tudo isso está presente dentro dos textos do Hans Kelsen. A ciência para Kelsen, isso aqui é um outro tópico muito importante dentro da interpretação do direito, é a ciência do dever ser, ou seja, é a ciência que vai procurar descrever o funcionamento e o maquinismo das normas jurídicas. É um outro conceito dentro do positivismo. Então, o positivismo, além do apego ao tecnicismo, ele também realmente um apego a uma descrição de como as coisas devem ser. O positivismo jurídico é marcado por isso. O que é o direito? O direito é um dever ser. Eu determino como as coisas, a norma jurídica determina como as coisas deveriam acontecer. A forma como elas acontecem na prática não diz respeito ao direito. Então, isso diz respeito à história, à filosofia, à sociologia, mas não ao direito. O direito determina e pensa e julga, e interpreta e aplica o direito da forma como ele deveria ser. Isso é uma das grandes fundamentações. Isso é exprimir um juízo de direito e não um juízo de valor sobre um determinado caso. O político e o jurídico, obviamente, eles têm que estar separados, né? A ciência jurídica ela não pode de acordo com Kelsen, ela não pode se contaminar com os elementos da natureza política, pela própria instabilidade desses elementos. Então, o direito não pode se misturar com a política, porque a política é instável. A política vive da arte do debate. Não existe ali uma estabilidade que, de alguma maneira, permita ou forneça ao direito a calmaria necessária para a solução dos problemas jurídicos. Então, o direito e a política não deveriam se misturar. E o direito acabaria perdendo a sua independência. Ficaria ali à mercê dos poderes, dos grupos que ascendem e caem dentro da arena política nos países, em todos os estados do mundo.
A atividade da ciência vai consistir, então, em produzir proposições jurídicas, descrevendo seu objeto. E, nesse caso, a ciência do direito ela vai interpretar, e dessa interpretação vão derivar os múltiplos sentidos de uma norma jurídica, né? O papel da ciência do direito, nesse caso, é descrever esses múltiplos sentidos. Então, como pensador do direito, eu prevejo, analiso possibilidade de interpretação daquela norma. E vou descrever esses múltiplos sentidos da norma e apresentá-los como possibilidade de interpretação do direito da norma jurídica. Novamente, isso não significa dizer que Kelsen não esteja preocupado em discutir o conceito de justiça e mesmo de buscar uma concepção própria acerca desse valor. Isso quer dizer apenas que toda discussão opinativa sobre valores possui um campo específico de estudo, que para Kelsen é muito claro, é o campo da ética, não é o campo do direito. O campo do direito ele se dedica de fato ao estudo da norma jurídica, ao estudo do dever ser, do direito como um dever ser, e não realmente em relação a juízos de valor, a questões valorativas, a conceitos metafísicos. O direito não é esse campo de estudo. Então, o direito deve se preocupar, de fato, com a norma jurídica, com a validade das normas jurídicas e com as possíveis interpretações que podem ser dadas, os múltiplos sentidos que podem ser extraídos do texto da norma jurídica. Então, é com isso que o direito deve se preocupar, de acordo com Hans Kelsen. Basicamente, isso é tudo, pessoal. Daqui a pouco eu vou estar online para a gente poder ter o nosso momento de aula. Eu estarei tirando as dúvidas. Peço que você se dirija ao AVA, tá certo? Lá vocês vão encontrar o fórum da disciplina e os textos da disciplina de hoje, de hermenêutica jurídica. Então, eu quero que vocês leiam os textos e respondam o fórum da disciplina. Lembrando que o fórum, ele vai valer 1 ponto. Então, é necessário que vocês respondam, porque vocês já vão estar aí computando nota para a NP2. Abraço a todos e até mais tarde.